te agradecer, meu Deus, por essa tarde, Senhor, que o Senhor nos deu. É uma bênção especial esse companheirismo, Senhor. E por isso nós estamos aqui alegres, Senhor. Mesmo suando, meu Deus, mas o coração está ardendo, Senhor, na Tua presença. O Senhor abençoa cada um que entrou por essas portas, meu Deus, e nos ajuda até o culto final. Essas bênçãos começou bem de manhã, no café da manhã, Senhor. E assim nós somos ricamente abençoados pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoa cada um que entrou por essas portas. É no Teu santo nome que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde aos irmãos que estão através da internet. Deus os abençoe. Hoje daremos continuidade ao estudo da mensagem Escolhendo uma Noiva. E aos irmãos através da internet que quiserem enviar o seu destaque, podem nos enviar no número de WhatsApp que iremos ler aqui. Vamos nos colocar de pé. Lermos a escritura que está em Gênesis, capítulo 24, do versículo 12 ao 14. E disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui em Tua casa. Te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco em mais um culto de companheirismo. Dirija, Pai, este culto, que seja de bom proveito a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Vamos dar continuidade a partir do parágrafo 144. E a mulher foi a que foi mudada para a perversão. Isso mesmo. Está vendo aonde a beleza a leva? Agora é por isso que hoje nós verificamos que as mulheres estão aumentando em beleza. Tommy Pearl O'Brien. Você já viu a foto dela? Considerada a grande beleza da América. Não há uma aluna de qualquer escola que não a superaria. Você sabia que é para ser dessa maneira? Você sabia que a Bíblia fala que é assim que ia ser? Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio? E a queda, o fim irá acabar da mesma maneira. Mulheres assumindo o poder e governando os homens, e assim por diante. Você sabia que a Escritura diz isso? A congregação diz amém. Você sabia que o dia em que ela veste roupa de homens e corta o cabelo,
porque todas essas coisas são contrárias à palavra de Deus. E você sabia que ela representa a igreja? Sim. Quando observar o que as mulheres estão fazendo, você verá o que a igreja está fazendo. É exatamente isso. Agora, isso é tanto a verdade quanto a palavra de Deus é verdade. Nenhuma outra fêmea é feita de modo a poder se rebaixar como uma mulher. E ainda assim, através disso, sendo feita uma fora, ela não estava na criação original. Todas as outras fêmeas estão na criação original. Pássaro, macho e fêmea. Animais, macho e fêmea. Porém, na vida humana, Deus só fez um homem, e ele tirou dele. E a mulher é o subproduto do homem, porque Deus não instituiu tal coisa. Examine a Escritura. Exatamente certo. Deus, não Senhor, em sua criação original. Ela foi posta ali. Mas se puder se manter certa, que maior recompensa ela tem do que o homem. Ela é posta num campo de provas. Através dela vem a morte. Ela é culpada de toda morte. Todavia Deus se voltou e usou uma para trazer a vida de volta. Trouxe seu filho através da mulher, uma obediente. Porém, uma má é o pior que há. Não há nada que possa ser tão degradado. Caim, o filho de Satanás, pensou que Deus aceitava a beleza. Ele pensa hoje. Caim foi filho de Satanás. Agora, você diz, nós não entraremos nos detalhes disso. Porém, permita-me só lhe esclarecer isto. A Bíblia disse que ele era daquele maligno. Assim, isso encerra o assunto. Muito bem. Agora, ele foi filho de Satanás. E ele achou que edificando um altar e fazendo-o realmente belo para adorar, que isso era o que Deus respeitaria. Eles acham a mesma coisa hoje, certamente. Isto, construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestido, os clérigos mais cultos. Algumas vezes Deus está 10 milhões de milhas longe disto. Isso mesmo, ainda assim é uma igreja. Portanto, se Deus só respeita adoração, sinceridade, sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel. Porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Eu vou dizer uma coisa aqui que não soa bem para um ministro, porém vou dizê-la de qualquer modo. Eu ouço estes outros dizendo coisas assim, contando pequenas anedotas. Não é minha intenção. Eu digo isto, entretanto, se comer maçãs fizesse as mulheres perceberem que estão nuas, seria melhor passarmos as maçãs novamente. Estão vendo? Estão vendo? Perdoe-me por isso, mas só para que mude. Eu fiz que ficassem tensos aqui e falando sobre as mulheres e assim por diante. Eu quero aliviá-los por um minuto para o que está por vir a seguir. Agora, notem, vocês não foram maçãs, nós sabemos disso. A igreja tem se tornado nestes dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhor condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, vocês estão tentando se comparar com o resto deles, porque se denominaram. Foi o que causou isto. Estão vendo? Igrejas estão tentando ser científicas. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora.
Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim a igreja, à medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pós e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Agora comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vai se casar hoje. Agora, veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai, primeiro, de cabelo cortado, com um destes penteados a Jacqueline Kennedy, veja, ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio, se ela fizer isso. Ela é uma mulher desonrada, se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim, correto. Você sabia disso? Hã? Oh, sim. Eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo. Oh, sim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome e torná-lo um cordeiro. Note, você vai me detestar depois disto, porém vai saber a verdade. Está vendo? Olhe, vamos comparar isto. Aqui vem ela com um bocado de pinturas, algo que ela não é, uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, ele fugiria dela, talvez. O mataria de medo, se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas, beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas. Note, do mesmo modo que Satanás, o suficiente pela qual enganar, compare a noiva moderna agora com ela. Usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem e escuta um pastor que lhes disse que isso estava bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos, doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. Assim você diz, nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um Hottentot acerca de noite egípcia. Isso mesmo, correto. Alguma experiência teológica de seminário ali, e não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum de seus rique e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra, correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter dado pela palavra a Satanás, por uma religião científica feita pelo homem. Quando ela tinha direito, como igreja de Deus,
a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disso, ela vendeu seu direito de primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que a deixa fazer isto, qualquer coisa que queira, correto, só para ser popular como sua mãe fez em Nicéia, Roma. A palavra de Deus. Como isto entrou no nosso campo pentecostal. É uma pena, mas entrou. Note só um minuto. Uma freira numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as faz suas falsificação como a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e à sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Amém. Vamos parar no parágrafo 168 e abrir a oportunidade para os destaques. Irmão Luiz Antônio. Parágrafo 145. Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio? E a queda, o fim irá acabar da mesma maneira. Mulheres assumindo o poder e governando os homens, e assim por diante. Você sabia que a Escritura diz isso? A congregação diz amém. Você sabia que o dia em que ela veste roupa de homens e corta o cabelo, que todas essas coisas são contrárias à palavra de Deus? E você sabia que ela representa a igreja? Sim. Quando observar o que as mulheres estão fazendo, você verá o que a igreja está fazendo. É exatamente isso. Agora, isso é tanto a verdade quanto a palavra de Deus é verdade. Irmão João Batista. Parágrafo 149, a seguir. Caim, o filho de Satanás, pensou que Deus aceitava a beleza. Ele pensa hoje. Caim foi filho de Satanás. Agora, você diz, nós não entraremos nos detalhes disso, porém, permita-me só lhe esclarecer isto. A Bíblia disse que ele era daquele maligno. Assim, isso encerra o assunto. Muito bem, agora, ele foi filho de Satanás, e ele achou que, edificando um altar e fazendo realmente belo para adorar, que isso era o que Deus respeitaria. Eles acham a mesma coisa hoje. Certamente isto. Construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestido, os clérigos mais cultos. Algumas vezes, Deus está 10 milhões de milhas longe disto. Isso mesmo, ainda assim, é uma igreja. Portanto, se Deus só respeita a adoração, sinceridade e sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel, porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Amém. Destaque da irmã Silvia Machado, parágrafo 149. Caim, o filho de Satanás, pensou que Deus aceitava a beleza. Ele pensa hoje. Caim foi filho de Satanás. Agora você diz, nós não entraremos nos detalhes disso, porém, permita-me só lhe esclarecer isto. A Bíblia disse que ele era daquele maligno. Assim, isso encerra o assunto. Muito bem. Agora, ele foi filho de Satanás, e ele achou que edificando um altar e fazendo-o realmente belo para adorar, que isso era o que Deus respeitaria.
Irmão Moisés. Vou ler 163. Se algum cristão se casa com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça, seu rosto por Deus e seu rosto por um lar. Como um lar deveria estar longe quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor. Ela, sem dúvida, não se enquadraria o rosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, mortal, em beleza, denominação e do mundo. Destaque da irmã Keila Machado, parágrafo 155. E assim a igreja, à medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pós e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Irmão Beniel. Gostaria que ele lesse os parágrafos 153 e 154. A igreja tem se tornado, nesses dias, com sua realização, com todas as realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica, pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, estão tentando se comparar com o resto deles, porque se denominaram. Foi o que causou isso. Estou vendo? As igrejas estão tentando ser científicas. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora, ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ela vai fazer com isso? Certo. Amém. Destaque da irmã Tainara, parágrafo 154 e o 157. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. Parágrafo 157. Agora, veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai primeiro de cabelo cortado, com um destes penteados a Jacqueline Kennedy, veja, ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio, se ela fizer isso. Ela é uma mulher desonrada, se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim, correto. Você sabia disso? Hã? Oh, sim. Eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo. Oh, sim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome, torná-lo um cordeiro. Note. Irmão Paulo Ariel. Parágrafo 150, 154 e 155. Eles acham que a mesma coisa hoje. Certamente, isto, construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestidos, os clérigos mais cultos. Algumas vezes, Deus está a 10 milhões de milhas longe disso. Isso mesmo, ainda assim, é uma igreja. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou o automóvel, ele matou mais do que a pólvora.
Agora, ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha. Porém, é melhor que você fique longe da sua igreja nisto. Ele fez pinturas, e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Amém. Destaque da irmã Cristina, parágrafo 151. Portanto, se Deus só respeita a adoração, sinceridade, sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel. Porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Irmão Douglas. Parágrafos 154 e 155. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olhe o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha. Porém, é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pós e todas estas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Amém. Destaque da irmã Laísa Serafim, parágrafos 162 e o 163. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus riques e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra, correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor. Ela, sem dúvida, não se enquadra no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta, em beleza denominacional e concupiscência do mundo. Irmão Josué. Vou ler o parágrafo 159 e 160. Olhe, vamos comparar isto. Aqui vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é. Uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, ele fugiria dela. Talvez o mataria de medo, se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja, com um grande rosto pintado, um max facto teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas. Belezas feitas pelo homem e não belezas feitas por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas. Note, do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual engana, compare a noiva moderna agora com ela. Usar shorts, usar pintura, cortar o cabelo, usar roupas que parecem de homem e escutar um pastor que lhe diz que isso estava bem, ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. Amém. Destaque da irmã Jéssica, parágrafo 152 e o 163. Eu vou dizer uma coisa aqui que não soa bem para um ministro, porém vou dizê-la de qualquer modo.
Eu ouço esses outros dizendo coisas assim, contando pequenas anedotas. Não é minha intenção. Eu digo isto. Entretanto, se comer maçã fizesse as mulheres perceberem que estão nuas, seria melhor passarmos as maçãs novamente. Estão vendo? Estão vendo? Perdoe-me por isso, mas só para que mude. Eu fiz que ficassem tensos aqui e falando sobre as mulheres e assim por diante. Eu quero aliviá-los por um minuto para o que está por vir a seguir. Agora notem vocês, não foram maçãs, nós sabemos disso. Parágrafo 163. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor. Ela, sem dúvida, não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. João Pedro Davi. Boa tarde, com Jesus, irmãos. Vou ler o parágrafo 161. É assim que a igreja faz obter grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis, assim você diz. Nosso pastor é isto, aquilo aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um otentote acerca de noite egípcia. Isso mesmo, correto, absorve nada sobre Deus. Destaque da irmã Edna Gomes, parágrafos 154 e 155. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pós e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Irmão Luiz Otávio. Vou ler o parágrafo 155. É assim, e a igreja, à medida que tenta conquistar pela ciência por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que mesmo estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha. Porém, é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pôs e todas essas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Amém. Destaque da irmã Maria Lúcia, parágrafo 156. Agora comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vá se casar hoje. Destaque da irmã Lisa,
parágrafo 154. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Correto. Irmão Daniel Lucas. Vou ler o parágrafo 163. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo. Vou repetir. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscências do mundo. Amém. Destaque da irmã Idalina, parágrafo 167. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! Destaque da irmã Ana Leia, parágrafo 143. Não há nada, nenhuma fêmea além da mulher que possa ser imoral. Você chama um cão, uma cadela, você chama um porco, uma porca. Porém, moralmente, elas têm mais moral que metade das estrelas de cinema que há aqui. Elas não podem ser outra coisa a não ser morais. Destaque da irmã Miriam, parágrafo 163. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isso mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor. Ela, sem dúvida, não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta, em beleza denominacional e concupiscência do mundo. Destaque da irmã Maiane Silva, parágrafo 167. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! Destaque da irmã Ana Lídia, parágrafo 166 e o 167. Note, só por um minuto, uma freira numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as fez sua falsificação como a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! Destaque da irmã Maria Flora, parágrafo 132. Deus pode lhe permitir pregar. Eu não digo que Ele não permitiu, porém não está conforme a sua palavra e plano originais, porque ela deve estar sujeita, como também ordena a lei. É verdade, portanto, não é para ela fazê-lo. Destaque do irmão Bento Pereira, parágrafos 162 e o 163. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres como sua glória rapada, por alguns dos seus riques e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra,
correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Destaque do irmão Adriano Júnior, parágrafo 150 ao 153. Eles acham a mesma coisa hoje, certamente. Isto, construiremos um grande edifício, teremos grandes denominações, construiremos o maior edifício e teremos o povo mais bem vestido, os clérigos mais cultos. Algumas vezes Deus está 10 milhões de milhas longe disso. Isso mesmo, ainda assim é uma igreja. Portanto, se Deus só respeita a adoração, sinceridade, sacrifício, Caim foi exatamente tão justo quanto Abel. Porém, foi por revelação que ele entendeu que não foram maçãs que seus pais comeram. Eu vou dizer uma coisa aqui que não soa bem para um ministro, porém vou dizê-la de qualquer modo. Eu ouço estes outros dizendo coisas assim, contando pequenas anedotas. Não é minha intenção. Eu só digo isto. Entretanto, se comer maçãs fizesse as mulheres perceberem que estão nuas, seria melhor passarmos as maçãs novamente. Estão vendo? Estão vendo? Perdoem-me por isso, mas só para que mude. Eu fiz que ficassem tensos aqui e falando sobre mulheres e assim por diante. Eu quero aliviá-los por um minuto para o que está por vir. Agora, notem vocês, não foram maçãs, nós sabemos disso. Destaque do irmão Hamilton Ricardo, parágrafo 167. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! Destaque da irmã Antonella, parágrafo 162. A igreja moderna e a sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por alguns dos seus riques e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado, num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra, correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Vou ler o meu parágrafo para encerrarmos, que é o parágrafo 154. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isto? Certo. Amém. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este culto de companheirismo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor se fez presente no nosso meio. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado. Te peço que o Senhor esteja conosco no decorrer desse dia, no culto logo mais à noite, Pai. É que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ter um rápido intervalo e logo mais às 18 horas voltaremos com o culto da noite. Deus vos abençoe.